das coisas, Aurora era uma criança feliz, que adorava rir, brincar e sonhar. Amava a natureza, os animais e de estar ao ar livre. O jardim, à frente da sua casa, era o seu refúgio e dos seus amigos. Sempre que podiam, encontravam-se para partilhar momentos de cumplicidade e pura alegria. Era o local perfeito. As árvores, os canteiros e os arbustos estavam sempre muito cuidados e viçosos, atraindo assim aves de todas as espécies, com diferentes cantos e plumagens. Os roxinóis cantavam maravilhosas sinfonias e tornavam ainda mais belo aquele espaço. As borboletas e as libelinhas vinham dançar perante as flores perfumadas e cheias de cor que habitavam no jardim. A Aurora tinha muitos amigos, mas os mais chegados eram Mafalda, o Dinis e a Carlota. Todos eles gostavam muito de se encontrar naquele jardim que borbulhava de vida e de cor. Era como se fosse a extensão das casas deles. A Mafalda e o Dinis levavam para brincar o Cid e o Nestor, os seus pets patudos que adoravam também aquele lugar. Corriam entusiasmados atrás da bola, do disco voador ou de qualquer outra coisa que se mexesse, como as folhas que às vezes caíam das árvores e esvoaçavam no ar. A Carlota, a outra amiga da Aurora, também se juntava a eles. Ela levava a sua princesa felina Felpudinha, de olhos verdes, que sempre a acompanhava ao jardim. A Nina não tinha medo de nada e até se estava muito bem com o Cid e com o Nestor. No entanto, o que mais adorava era deitar-se na relva e relaxar. Tinha um olhar tão meigo e dócil que às vezes dava a impressão que queria sorrir. Uma das outras paixões da Aurora e dos seus amigos era a leitura. Sobretudo livros de histórias, por isso, depois das correrias e diversão, sentavam-se todos em círculo a descansar. Era nessa altura que a Aurora tomava a palavra, retirava um livro de histórias da sua sacola e começava a ler. Naqueles momentos tudo parava e nada mais interessava. Normalmente eram histórias de aventuras ligadas à natureza, ao mar, à floresta, ao bosque, ambientes de muito colorido e alegria. A voz da Aurora, levada pela sua imaginação, narrava a história como se estivesse a vivê-la e criava à sua volta uma sensação de entusiasmo geral. Era tão empolgante e arrebatador que ninguém se mexia. Só às vezes abriam os olhos de admiração e a boca de espanto ao ouvir tal e qual façanha do protagonista. Até o Cid e o Nestor, que tinham muita energia, ficavam quietos a ouvir as histórias. Era como se entrassem num mundo mágico, numa espécie de pausa temporal em que nada mais existia senão aquela história. Um dia, a Aurora, assim do nada, no fim da sua leitura, estava tão animada que exclamou: "E se nós pudéssemos viver cada aventura dentro do livro de histórias?" Ficaram todos surpreendidos e de boca aberta ao ouvir aquilo, e a Mafalda disse: Aurora, que imaginação tu tens! Para que querias tu ir para dentro do livro? A Aurora disse: "Deve ser fantástico. Não só ler estas histórias, mas poder vivê-las, não acham? É o meu sonho." Nesta altura, o Dinis também meteu conversa. O teu sonho? Como assim? Nunca tinha pensado nisso. A Aurora disse: "Imaginem que num próximo livro de histórias que trouxesse, viesse acompanhado de ilustrações e pinturas. E se nós, ao olharmos para estas ilustrações, pudéssemos transferir a nossa consciência para ali e participar daquela história? Olhem, é como se abríssemos um portal, aqueles como há no espaço, para passarmos de uma galáxia para a outra. Qualquer coisa assim." Fez silêncio e, de repente, a Carlota deu uma gargalhada. Aurora, andas a ver muitos filmes? Isso é impossível. A Aurora retorquiu de imediato. "Quem disse? Se acreditares, as coisas acontecem." Entretanto, os outros amigos também se riram,
Mas não o faziam por desdém, achavam genuinamente que aquela hipótese era muito longínqua e que tal coisa nunca podia acontecer. Preferiram ficar pelas brincadeiras no jardim com os seus animais de estimação. Aurora ficou triste e desviou o olhar e pensou: Que pena, ninguém acredita em mim. De repente, o nariz da Nina colou-se ao seu e, com aquele olhar intenso, conseguiu comunicar-se com a Aurora e disse-lhe: Não desistas. Segue o teu sonho e luta por ele. A Aurora ficou chocada e um pouco incrédula. Como podia ela estar a falar telepaticamente com um gato? Porém, disse a si mesmo: Sim, é possível. Se me posso transportar para uma história ou pintura, também posso ouvir o que me diz a Nina. Esboçou um sorriso e abanou a cabeça na direção da Nina, como que dizendo que não ia desistir. Nessa noite, quando foi para a cama, Aurora adormeceu rapidamente. Ao entrar no mundo dos sonhos, estava à sua espera uma menina que era a sua cara. Parecia a sua irmã gêmea. Tinham os olhos azuis brilhantes como a Aurora. A única diferença era a cor do cabelo. A Aurora tem cabelos negros e aquela menina tinha cabelos dourados. Dirigiu-se a ela e perguntou: Quem és? Eu sou tu, Aurora. Mas podes tratar-me por Nora. Venho de uma realidade paralela para me encontrar contigo. Sei o teu segredo e venho ajudar-te a concretizá-lo. O meu segredo? Mas eu não tenho segredos. Nora olhou para ela, sorriu e disse: Mas não és tu que queres entrar nas histórias e viver as aventuras. Eu posso ajudar. Eu explico-te como é. A Aurora, naquela altura, abriu a boca e exclamou: Uau! Tu sabes fazer isso. Eu gostava mesmo de aprender. Nesse momento, Nora aproximou-se de Aurora, segredou-lhe umas palavras ao ouvido e, naquele preciso momento, Aurora acordou. Ao princípio, não sabia muito bem se o seu sonho era real, mas resolveu seguir o que o seu coração lhe dizia e foi até à sala. Já agora queria saber se o que Nora lhe tinha segredado ao ouvido era verdade. Dirigiu-se à estante dos livros e retirou um deles que tinha como título A Floresta Encantada. Uau! Não é que o livro está mesmo aqui? Não se lembrava nada daquele livro, nunca o tinha visto antes naquela estante. Abriu-o e viu que o mesmo estava cheio de lindas gravuras pintadas. A personagem central era uma menina que, tal como ela, parecia tranquila e brincalhona. Olhou com mais atenção e fixou-se no personagem e proferiu as palavras mágicas que a Nora lhe tinha confidenciado. Coração, coração, leva-me a este local, abre aqui o meu portal. E puf, assim de repente estava lá. Era aquela menina que corria por entre as flores e as árvores, que andava de baloiço, transbordava de felicidade. Que lindo, que mágico! Corria e bailava, as borboletas dançavam à sua volta e as flores às vezes pareciam do seu tamanho. Olhou de repente para si e viu-se de vestido de cores que mudavam com a paisagem. Nada era estático, tudo se movia com harmonia e suavidade. Depois de muito correr e dançar, encontrou uma rede para descansar um bocadito e assim poder contemplar tudo à sua volta. De repente, olhou para o lado oposto de onde se encontrava e, como por magia, começou a ver no horizonte outras coisas a tomarem forma, a nascerem para a vida. Viu uma escada e resolveu subir. No cimo da escada estava um lindo arco-íris que a deixou extasiada, podia quase tocar-lhe. Era de lindas cores e tinha um brilho quente e enternecedor. No cimo da escada, voltou a cabeça para o outro lado e apercebeu-se que à sua volta havia um mar de letras. Letras de todos os tipos, consoantes e vogais, sinais de pontuação, exclamação, reticências. Fixou-se melhor e percebeu que havia um ritmo. As letras mexiam-se como se estivessem numa dança. Parecia tratar-se de uma espécie de baile, como uma valsa, com os seus movimentos vibrantes e cheios de encanto e beleza que podia deslumbrar qualquer pessoa. Repentinamente fez-se luz e compreendeu que aquilo era mesmo o livro que tinha tirado da estante.
O que ela tinha visto formar-se no horizonte era, afinal, outra página do livro, e mais gravuras que se desenhavam para dar forma e conteúdo àquela floresta encantada. Aurora estava deveras fascinada. Que maravilhosa experiência! Afinal, podia concretizar o seu sonho e viver essas aventuras em primeira mão. O portal que se abriu através do seu coração foi possível, acreditou e realizou-se. Resolveu agradecer esta maravilhosa aventura e sentou-se tranquila. Fechou os olhos e entrou num estado de reflexão e meditação. Ela sabia que, se estivesse concentrada no seu coração, podia ainda vibrar mais com aquela magnífica experiência e a sua gratidão seria ainda mais grandiosa. Abriu devagarinho os olhos e percebeu que à sua volta havia maravilhosas flores de intensos aromas e cores estonteantes. Era como se aquela floresta fosse mesmo encantada, escutasse o seu coração e retribuísse com aquele cenário. Sentia-se como nunca se sentiu, e como aquela emoção foi tão poderosa, fechou de novo os olhos, estava em perfeita sintonia com os seus pensamentos e emoções. A sua gratidão era imensa. Neste estado de quase transe, ouviu uma voz ao longe a chamá-la. Aurora, onde estás, querida? São horas de tomar pequeno almoço. Anda para não arrefecer. Era a sua mãe. Distinguiu a sua voz imediatamente, pois tinha um tom doce e meigo. Abriu os olhos e estava na sala de sua casa de novo. Sentada no chão, na posição de lótus, e à sua frente estava o livro aberto da floresta encantada que tinha tirado da estante. A mãe da Aurora entra na sala e diz-lhe: Oh, já encontraste o livro? Era para te falar dele hoje. Trouxe-o ontem para ti. Foste rápida a encontrá-lo. Quase que adivinhaste. A Aurora virou-se para a mãe e perguntou: Que lindo livro, mãe! Que maravilha de gravuras! É meu! Sim, querida, é para ti. Queria dar-te no Natal. Encontrei-o no sótão no outro dia. Até me tinha esquecido dele. É uma herança de família. Era meu e agora fica para ti. Este livro é muito especial. Foram as tuas tias-avós que o fizeram. A tia Rosário é que pintou. E a tia Cristina é que escreveu a história. Elas tinham muito jeito e eram muito amigas. Por isso, o livro é maravilhoso. Quase que viajamos para lá, não é? É isso mesmo, mãezinha. Viajamos sim. Só temos que acreditar e deixar que o nosso coração nos transporte a sítios maravilhosos e encantadores como esta história das tias. Que linda prenda! Bem-ajam! Na pequena aldeia vive a Aurora a sonhar. Nas páginas dos livros ela quer se aventurar. Com olhos brilhantes, a imaginação a voar. Quer viver as histórias no coração a pulsar.